lugar que Abraão comprou, chamado Campo de Macpela, ou Caverna de Macpela, é um dos lugares mais disputado pelas 3 principais religiões que existem no planeta. As 3 principais religiões monoteístas existentes hoje no mundo. É um dos lugares mais sagrados, a sepultura de Abraão e de Sara. Esse lugar já foi ocupado e dominado no período bizantino da igreja cristã, já foi ocupado pela igreja, já foi edificado um templo cristão. Esse lugar já foi domínio e estabelecido na era herodiana, do governo herodiano, governo da Judéia, da Palestina, o mesmo Herodes que ergueu o templo, o grande templo, o templo de Herodes, também ergueu uma grande edificação ali. Os judeus, depois, mais para frente, os islâmicos também tomaram aquela área e construíram uma mesquita, e até hoje está edificado sobre esta gruta, sobre esta caverna, uma mesquita islâmica conhecida como a Mesquita dos Patriarcas, sobre o túmulo dos patriarcas bíblicos. Um lugar disputadíssimo. A antiga crença mística judaica acreditava que este era um portal místico, que Abraão havia descoberto que Macpela era um portal místico, através do qual dava acesso ao paraíso. Muitos escritos judaicos da antiga mitologia judaica, interpretações dos escritos acreditavam nisso. Acredita-se pela teologia judaica que Adão e Eva estão também sepultados, foram os primeiros a serem sepultados em Macpela. Mas o que há nesse texto para nós nessa noite? O que é que tem aqui? Gostaria de, enquanto eu estava lendo a Escritura, eu me deparei com esse texto e não consegui mais me desvencilhar. Minha mente, meu coração não conseguiu mais deslocar, sair fora esse texto fala comigo. Primeiro, porque nós, no mundo que a gente vive, no mundo ocidental, nesse mundo maravilhoso da tecnologia, dos artefatos sofisticados, hoje a gente anda de automóvel, tem cirurgias médicas, tratamento, a vida no mundo ocidental, as pessoas vivem na seguinte perspectiva, que a gente descobre que a vida é curta e que você tem que empreender o máximo esforço para extrair da vida o máximo que ela pode te oferecer. Aí as pessoas, nós temos que aprender a aproveitar cada segundo da vida. Nós temos que extrair de cada segundo, de cada momento, porque a vida é muito curtinha, ela passa tão rápido. Essa é a ideia que a gente tem. E a ideia que está no texto, ela é estranha. Esse texto é um texto estranho a tudo que está estabelecido no nosso modo de viver nessa terra. E como Abraão é o principal protótipo, Abraão é o paradigma, é o exemplar
em maior nível, é o mais perfeito exemplar de um modelo de vida de fé. Então, espera aí, se Abraão é o modelo de vida de fé, é o pai da fé, o progenitor dessa fé, por que esse texto é tão estranho a nós? Porque nessa altura da vida de Abraão, é o ponto em que a ficha cai. Por quê? Porque Deus chamou ele. Abraão é o primeiro hebreu. Hebreu é aquele que não tem parada fixa. Hebreu é o peregrino. É o peregrino. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, tinha ali propriedades, fazendas, riquezas, e ele ouve a voz de Deus com 75 anos de idade e segue de acordo com a determinação de Deus para a sua vida, para ir para uma terra que ele ainda não tinha nem visto, não sabia nem como era. E durante todos os anos da vida de Abraão, a vida dele foi uma vida de peregrino. Então Abraão, até então, não se fixou em lugar nenhum. Ele não se ateve à necessidade de ser dono de um teto, de um chão. Você percebe que todos nós, assim, fala, a pessoa tem que ter uma casa. A pessoa, ao longo da vida, pelo menos uma casa, ela tem que ter um teto para ele. Essa sensação de segurança que a gente invoca, tem que ter a casa, você tem que pagar o INSS, você tem que ter uma espécie de garantia de vida, de previdência para o futuro. Então, nesse ponto aqui, depois de 60 e tantos anos vivendo com Sara, a Bíblia diz que Sara vem a falecer. E agora ele precisa sepultar a Sara. E ele não tem onde sepultar a Sara. Ele não tem onde sepultar a Sara. Então esse texto é um texto estranho, porque por que ele não preparou isso antes? Porque o nível do seu desprendimento foi tão grande, o nível de vida, de fé foi tão grande, que ele não se ateve a essas questões. Somente quando ele levou o baque da morte da sua esposa, que ele se ligou que ele precisava agora sepultá-la. Amém? Os irmãos entendem até aqui? Vamos lá então? Então agora ele se vê que ele precisa comprar um lugar, que ele precisa sepultá-la, e para poder sepultá-la ele precisa ter uma propriedade para poder fazer uma sepultura digna para sua esposa. E ele vivia naquelas regiões de Canaã. Ele era peregrino na terra de Canaã. E a terra de Canaã é justamente a terra que Deus lhe deu por promessa. Então, espera aí. Ele estava peregrino na terra de Canaã. Canaã era a terra que, em tese, já era dele, porque Deus havia prometido a terra para ele. E por que então ele não reivindica qualquer pedaço da terra, vez que a terra já lhe pertencia por um desígnio soberano de Deus? Quero dizer para vocês que nessa época, Abraão tinha um estilo de vida semi-nômade. Abraão, apesar de não ter nenhuma propriedade, é notório pelo relato bíblico que ele já era riquíssimo.
já era riquíssimo naquelas imediações onde ele morava em Canaã, naquela região de Manre, de Kiriat Arba, onde ele morava, já era rico. Abraão tinha um exército muito bem equipado e muito bem treinado à sua disposição. Ora, se Abraão tem uma promessa do Deus dele, que todo aquele território o Senhor havia dado a ele por herança e por promessa, e ele já era poderoso, ele já poderia fazer um movimento político de conquista à força da terra. Mas ele não fez. Ele não fez. A terra era dele. Poderia ir lá reivindicar. Falou, peraí, o Senhor me deu essa terra, então dá licença aí, que eu vou pegar esse pedaço de terra e vou sepultar a minha esposa que acabara de morrer. Ele não fez isso. Aqui no texto, começa dizendo a vida de Sara, e foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. É a única mulher na Bíblia em que a sua morte, em que na sua morte é relatada os seus anos de vida. Já de cara demonstrando o que Sara representa como mãe da nação de Israel. Já demonstrando. Sara, o Abraão, ele chora, ele vem para chorar a morte da sua esposa, e agora ele vai fazer um movimento para sepultá-la. Naquela região, estava estabelecida e era dominada por um povo conhecido como povo hitita, os hititas. O império hitita, que dominou a principal região que hoje a gente conhece como Turquia, era um povo poderosíssimo, em que as regras e a lei estabelece aqui. Ele procura os filhos de Et para falar sobre o sepultamento da sua esposa. Os filhos de Et reconhecem o Abraão como um príncipe entre eles. E Abraão então pede e expõe a eles a sua necessidade de sepultar a Sara. Abraão pede a eles a necessidade, e eles, ao reconhecer que Abraão era um príncipe entre eles, automaticamente, de maneira diplomática, sem nenhuma resistência, eles já franqueiam totalmente. Não, que isso? Você pode sepultá-la aqui em nossos campos, no lugar que você entender que é melhor. A região aqui está toda disponível para você. Mas acontece que, como estrangeiro na terra, havia limitações, como estrangeiro residente naquela região, mesmo sendo dono da terra por uma designação de Deus, haviam leis dentro do código hitita, do povo hitita, em que restringia a posse da terra, a posse de propriedade. Isso é muito fácil de entender. Porque, por exemplo,
para alguém possuir terras no Brasil, para ter o amplo, para possuir propriedades no Brasil, existem restrições para a aquisição de terra no Brasil para quem não é brasileiro. Se você for querer comprar uma propriedade, um lote, um sítio, uma fazenda em outro país, para que não haja, de uma forma direta ou indireta, uma dominação, porque senão vem aqui, compra todo o território e a terra fica, um país compra o outro. Isso aqui não é difícil de entender. Os hititas tinham seus regulamentos, suas regras. E Abraão entendeu naquele momento que ele precisava possuir, ter uma propriedade. Mas é interessante que o jogo do texto aqui, que o que está aqui em questão é a realidade dele ser dono da terra por uma possessão divina, por uma outorga divina, por uma promessa divina, e a realidade em que ele está vivendo, em que o domínio está determinado, está sob o comando dos hititas, e mesmo ele tendo a promessa de Deus, existem restrições para que ele possa comprar aquela terra e ocupar aquela terra como uma propriedade sua. E nós precisamos entender que nós temos promessas de Deus em nossas vidas. Nós precisamos entender aqui, baseado nesse texto e copiando um modelo de vida de Abraão, que nós, a exemplo de Abraão, também temos promessas de Deus em nossas vidas. Só que nós vivemos no mundo e existe uma distância entre as promessas de Deus e a realidade em que nós estamos vivendo. Muitas vezes você fala, Senhor, mas eu, quando entreguei a minha vida para Jesus, quando eu comecei a dar os meus passos de fé, logo eu ouvi os pregadores, o pastor, os irmãos da igreja, dizendo que eu tenho promessa de Deus, que o Senhor vai cumprir as promessas de Deus na minha vida, e às vezes a gente fala, meu Deus, mas quando é que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? E muitas vezes nós nos vemos distantes. Muitas vezes nós nos vemos aquém da promessa de Deus, como no caso aqui Abraão se encontra, porque ele é dono de tudo aquilo, mas inserido dentro de um contexto, inscrito dentro de uma realidade em que, muito embora sendo dono, ele não tem nada ali. Você já viu quando você fica no meio termo de uma situação em que você é dono por uma herança, mas a tua realidade contraria totalmente o que Deus determinou a teu respeito? A realidade, porque ele era dono, porque Deus falou que tinha dado tudo aquilo para ele. Mas na prática, na real mesmo, ele era dono, não era, porque existiam leis que restringia o acesso à propriedade. Existiam leis, porque as leis que operam no mundo material, no mundo humano, nem sempre são leis que se alinham, que se coadunam com as leis lá de cima. Muitas vezes nós vamos ouvir uma palavra de Deus aqui na igreja. Muitas vezes nós ouviremos uma palavra do céu que vem para nós aqui, que enquanto nós estamos aqui na igreja, essa palavra nos enche de entusiasmo, nos enche fala, não, agora vai, eu vou conquistar, Deus é comigo, mas quando você sai da porta para fora da igreja, você tromba com a realidade totalmente adversa. Fala, mas o Senhor não falou que vai me dar vitória? E por que os problemas continuam batendo? Por que as coisas continuam acontecendo? Por que eu me deparo com essas forças contrárias a tudo aquilo que eu ouço?
Então existe, por um lado, a promessa que Deus me dá, por outro lado, a realidade que eu estou vivendo. E existe uma distância entre o que eu estou vivendo e o que Deus prometeu para mim. E esse texto mostra de maneira muito nítida essa distância. Por quê? Porque ele era o dono da terra. Ele tinha poder para usar o exército dele e invadir a terra. Mas existiam leis dos hititas que restringia-lhe a posse da terra. A primeira proposta dos filhos de Et aqui falou: você pode sepultar onde você quiser, você é um príncipe entre nós. Você é uma pessoa muito digna, nós respeitamos você, você pode colocar, escolhe o lugar onde você coloca. Então, a primeira questão aqui é o seguinte: você pode colocar onde você quiser, mas não se falou ainda de tornar a terra propriedade de Abraão. Não se cogitou de primeira vista, em primeiro instante, que Abraão, não, você pode sepultar aí. Mas não tem nada a ver com você isso aí. Você sepulta ela aí. Mas aí Abraão fala: não, mas agora eu quero o campo de Macpela. Eu quero comprar essa propriedade. Quero sepultar Sara naquela caverna. Agora eu quero sepultar. Então conversa com o dono da terra, com o dono do campo, que é um homem chamado Efron, um dos filhos de Et. Conversa com ele. Intermediem, faça um meio campo entre eu e o Efron. E diga para ele que eu estou disposto a comprar a terra, ou aquela caverna. Então quer dizer que ele vai ter que pagar o preço para viver a promessa? Ele vai ter que pagar o preço para viver a promessa. Então Deus prometeu que vai te levantar como um grande pregador. Não espere que um grande pregador vai incorporar em você como num passe de mágica. Deus fala para você que vai te levantar como um grande empresário na face da... Não pense que da noite para o dia você vai ter que pagar o preço se quiser viver a promessa de Deus. A realidade... Mas como? Se Deus me deu, então eu tenho que pagar por ela? Deus não deu para ele? Deus falou, irmão. Durante todos esses anos de caminhada, Deus vem falando e ratificando, confirmando a promessa. Em vários momentos depois, a partir do capítulo 12, Deus fala para ele, fala que deu a terra para ele. E depois Deus vai, em vários outros instantes, confirmando a promessa. Só que quando chega aqui, ele ainda não... Deus falou que deu toda aquela terra de Canaã para ele. Mas passado todos esses anos, ele não é dono de 1 metro quadrado da terra. Ele só é dono no campo da promessa. Mas se ele quiser ser dono daquela caverna para sepultar sua esposa, ele tem que comprar e pagar o preço. Tem muita gente que tem promessa, mas não vive promessa, porque nunca está disposto a pagar o preço pela promessa. Tem gente que fica querendo promessa. Eu quero promessa. Senhor, faz da minha vida. Senhor, eu quero. Mas olha só, Deus falou para Elias, Elias corre atrás da carruagem de Acabe e fala assim, ó, anda logo, porque senão a chuva vai te pegar. Foi assim que ele falou para ele, ó, come, dá um jeito logo,
Fica esperto, que senão a chuva vai te alcançar. E dali, Elias foi para o monte orar. Cara, se Deus falou que vai chover, por que ele precisa orar para chover? Deus já não falou? Deus falou que vai fazer. Então eu vou cruzar os braços e esperar Deus fazer. Deus falou que vai dar. Então eu vou. Deus prometeu o batismo com o Espírito Santo. Deus prometeu o batismo com o Espírito Santo, eu creio que Ele prometeu. Então, não vem você não para o altar de Deus, para o altar da oração, e não glorifica o nome dEle não para você ver. Você não vai receber. Você não vai falar língua se você não se dispor a receber o batismo do Espírito. Se as suas atitudes, se o teu comportamento, se o teu movimento não for na direção daquilo que Deus te prometeu. Significa que a promessa de Deus, ela cria um potencial. Cria um potencial. A promessa de Deus, ela cria um potencial de Deus na minha vida. Mas o quanto vai acontecer daquela promessa na minha vida vai depender das minhas atitudes de fé. Então ele vai e conversa com o Efrom. E o Efrom fala para ele assim: você quer o campo? O campo é teu. Toma para você. Olha só. Segundo aqui os intérpretes, os eruditos, os biblistas, eles dizem assim que, na verdade, o Efrom começou aqui um ritual de transação comercial, de negociação, segundo o modelo oriental. É mais ou menos assim, eu já vi alguma coisa parecida. O camarada está vendendo celular, ou vendendo livro, né? Aí você chega, você se interessa pelo livro, ele pega o livro e coloca na tua mão. Aí na hora que ele coloca na tua mão, ele dá uma distanciadinha, para que a pessoa pegue na mão e já sinta que é dela. Não, já é teu. Foi o que o Efrom falou. É teu. Pode sepultar à vontade. Dá até a impressão que o Efrom está oferecendo dar o campo gratuitamente para ele. Mas Abraão entende que não existe almoço grátis. É pela graça, mas não é de graça. Tudo aqui é pela graça, mas não tem nada de graça. Porque mesmo o preço que a gente não tem condições de pagar, o Senhor pagou na cruz do Calvário por nós. Então não tem nada aqui de graça. A salvação é de graça, não precisa fazer nada. Você já viu alguém falando assim: não, irmão, salvação é pela graça. Não depende do homem. Claro que não depende do homem. Claro que a obra da salvação não depende de nós. Mas as obras para a salvação são responsabilidades nossa. Porque a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, no verso 10, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para toda boa obra. Então nós fomos criados para a boa obra, não fomos criados para ficar de braço cruzado. Fomos criados para ficar olhando as coisas acontecer. Nós somos criados para entrar no plano de Deus e fazer as coisas acontecer. Quando o Efrom chega para o Abraão e fala assim: Abraão, isso é puta, o campo é teu. Como se ele estivesse insinuando que ia dar o campo para ele. Abraão, que não é bobo, coisa nenhuma, falou: fala o preço do campo. Fala para mim o preço do campo. Porque ele sabe. Abraão sabe que ele precisa pagar o preço para ter aquilo que já é dele. Deus te deu a tua família.
Mas você tem que conquistar ela todo dia. Lá no registro de nascimento dos seus filhos está dizendo que você é o pai deles. Lá está escrito, lá tem todos os direitos e deveres, está escrito. Há uma outorga, há uma designação, há uma formalização, há um registro inalienável, que nada pode cancelar essa relação. Só que tem uma coisa: para você ser de fato o que o registro diz que você tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Porque é fácil colocar filho no mundo e registrar. E algum fala: não, mas eu até pago pensão alimentícia. Mas ser pai, dia a dia, acordar de madrugada, se preocupar, educar, correr todos os riscos, relacionar, entrar em relacionar, você acha que isso é fácil? Tem que pagar o preço. Lá na tua certidão de casamento está escrito que aquela mulher é tua esposa. Está escrito lá, do jeito que está escrito aqui na Bíblia, as promessas de Deus. Está escrito naquele papel, naquele documento, lavrado em cartório, assinado pelas autoridades que reconhecem perante, para todos os efeitos legais. Mas para que ela seja de fato a tua esposa, você precisa pagar o preço e conquistá-la todo dia. Louvado seja Deus. Você pode carregar aí na tua carteira o cartão de membro, que você é membro da igreja. Só que para ser salvo em Cristo Jesus, para estar na presença de Deus, não é um cartão de membro que diz quem eu sou. Ele até escreve ali alguma coisa, dá uma informação, mas a realidade daquilo que ele simboliza é só pagando o preço. Se não pagar o preço, não vai. Mas é promessa de Deus, a família é promessa de, claro que é promessa de Deus. Claro que é promessa de Deus. É promessa de Deus. E é porque é promessa de Deus que meu esforço, minha luta, o meu preço, eu preciso pagar, porque é promessa de Deus. Porque vale a pena. Porque que ele resolveu comprar o campo pelo preço que o Efrom pediu. Fala qual é o preço que eu pago. Aí o Efrom falou assim: entre você e o campo está a quantia de 400 ciclos de prata. Todos, sem exceção, todos os comentários que eu li acerca disso, diz que o Efrom cobrou o preço exorbitante pela caverna. E ele falou assim: é o seguinte, eu vendo a caverna, só que você não vai ficar só com a caverna não, você vai ter que levar o bosque e o campo inteiro. Só a caverna não, para que todas as responsabilidades sejam transferidas para você. Porque se ele comprasse só a caverna, as responsabilidades, os impostos, tudo que acontecesse ali dentro daquele ambiente seria de responsabilidade do Efrom. E o Efrom falou: não, eu vendo, é 400, só que tem o seguinte, eu não negocio só a caverna. Ou seja, não é apenas a questão em cima daquilo que me interessa, porque em tudo tem a parte boa. Em tudo tem a parte boa, tem a parte bonita, tem a parte glamurosa. Você olha para o púlpito da igreja, você vê ali os obreiros, o pastor da igreja, você fala: rapaz, que bonito, parece fácil, é glamuroso. Ah, olha, quem sabe um dia eu também sento numa cadeira daquela. Mas saiba de uma coisa, que para sentar numa cadeira dessa existe um caminho, existe um preço, existe uma luta diária, existe um compromisso, existe a necessidade de testemunhar de Cristo, de negar a si mesmo, existem renúncias, existem ossos do ofício.
que quem olha de fora jamais imagina o preço que se tem que pagar. Quem olha de fora não consegue imaginar. Você já viu? Quem olha de longe não consegue imaginar. Então a mensagem aqui é esta nessa noite. Ele negocia o Efron, respondeu Efron dizendo: meu senhor, a terra é de 400 ciclos, que é isso entre mim e ti? Sepulta o teu morto. Ou seja, você quer usufruir do direito que você tem? Usufrua! Mas não queira usufruir sem pagar o preço. Não queira viver a pena de direito sem, contudo, cumprir os seus deveres. Não queira apenas o bônus sem pagar o ônus. Não queira viver só daquilo que lhe apetece, daquilo que gosta, daquilo que você acha bonito, daquilo que te interessa, daquilo que é conveniente. Nós precisamos entender que para servir a Deus, nós precisamos servir a Deus com inteireza, com completude. Porque é muito bom querer bênção, querer promessa. É palavra de bênção? Eu estou. É palavra de vitória? Eu estou. É palavra de prosperidade? Eu estou. Se é doutrina, se é renúncia, se é a mensagem da cruz, se é a mensagem, então aí não é comigo. Então conta comigo para aquilo que me interessa, mas para aquilo que não me interessa, não conta comigo. Porque tudo, irmão, tem um preço. Não existe benefício sem sacrifício. Parece até que essa energia elétrica que chega aqui no padrão de luz e força da igreja, parece que é só apertar o botão e a luz acende. Mas para essa energia chegar aqui e iluminar toda essa igreja, existem gente trocando turno 24 horas, trabalhando de madrugada para não deixar os geradores pararem de funcionar. E às vezes você levanta durante o dia, aperta a luz, aperta o interruptor, a luz acende, vai dormir à noite, depois de um dia inteiro, usa sua cafeteira, usa sua máquina de lavar, usa enceradeira, usa televisão, usa o computador, e você sequer imagina que para que tudo aquilo funcione, para te servir, existe alguém que está pagando preço por aquilo. Então é fácil muitas vezes a gente exigir. Você já perceba que nós vivemos numa época em que as pessoas estão hiper exigentes. Elas querem e não quer saber de onde que a coisa vem. Aí o Efron falou assim: sepulta o teu morto. E é 400 ciclos de prata. E muitos pesquisadores comparam com outras compras, outras negociatas que foram feitas na Bíblia, e mostra que esse preço que ele cobra é um preço exorbitante, super inflacionado. Isso aqui é um preço hiperinflacionado. E a Bíblia diz que Abraão não pichincha. Abraão não pichincha. Você sabe por que Abraão não pichincha? Porque todas as promessas de Deus, por mais difícil que seja de conquistar, elas valem a pena. Se Deus falou que vai te prosperar, você fala: meu sonho é cursar medicina. Se você tem o sonho e a promessa de Deus para você cursar medicina, saiba de uma coisa, que até você passar no vestibular, fazer todos os anos de graduação e depois os anos de residência, vai ter um preço. Mas esse preço
vai valer a pena. Ah, eu quero fazer tal coisa, então saiba de uma coisa, para você fazer tem um preço, mas esse preço vai valer a pena. Agora, se por qualquer coisa você desistir, porque Abraão não pichincha, Abraão não fica ali pichinchando, não, faz por menos aí para mim, não dá para dar uma quebrada, não dá para dar um descontinho, tira um pouquinho, alivia a barra para mim, não fala quanto que é. Você sabe por quê, irmão? Porque a graça de Deus é essa. Deixa eu te dizer, a graça é essa. Existe o preço, e talvez o preço esteja acima da tua capacidade. Existe o preço, e o preço está acima das nossas condições, mas Deus vai te dar graça para que você consiga pagar o preço. Essa é a promessa dele. Ele não te livra de ter que pagar o preço, mas ele fala: eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu vou te ajudar, rapaz. Erga a cabeça, não desanime, mas não peça para ele diminuir o preço. Não peça para ele diminuir o preço. Não pichincha não. Porque se é promessa, vale a pena. Você pichincha banana, laranja na feira, quando você for comprar um automóvel, chega lá na garagem, aí você chora, baixa o preço, chora para Deus, para Ele te dar graça, não para Ele baixar o preço, porque não vai baixar. Deus não vai amenizar e nem quebrar os seus padrões para te favorecer. Não peça para Deus mudar as regras para te beneficiar. Tem coisa que eu não acredito. Eu já vi gente contando testemunho que foi no supermercado, o caixa do supermercado deu o troco errado, ele saiu contando, falou: rapaz, Deus me abençoou. Era para eu receber R$2 de troco, a moça se enganou e passou uma nota de 100. E aí ele falou: meu Deus, olha a providência aí, providência do capeta. Isso é providência para você ir para o inferno. Se providência não é de Deus não, irmão. Isso aí é a oportunidade que Deus te deu de testar a tua dignidade, de testar a tua hombridade, de testar a sua honestidade, de testar a sua integridade moral. Eu vi gente falando, meu Deus do céu. Certa feita eu fiquei com dó. Falei: Senhor, tem misericórdia dessa moça do caixa, porque depois o supervisor do caixa vai estrangular ela e vai descontar do salário mensal dela, porque ela cometeu um erro e você foi incapaz. Você não teve vergonha na cara de ir lá devolver o dinheiro e falar: olha, você se enganou, era para trazer 2 aqui, ó. Falou assim: só tem 400 ciclos, ele não pichincha, ele não reclama. A Bíblia diz que ele paga com a moeda corrente, ele paga com dinheiro vivo. Ele não dá cheque predatado aqui não. Ele não coloca cabrito, bicicleta, rádio velho no negócio. Não, pera aí que eu vou juntar bicicleta, rádio velho. Eu tenho lá um 3 em 1, lembra do 3 em 1? Eu tenho um 3 em 1 lá, eu tenho uma Sonata lá em casa. A gente junta aqui em quilharia, aquele monte de coisa assim, aquela bicicleta velha, de pneu tudo torto, junta tudo, aí leva lá para tentar dar o valor. Você não pega tudo isso aqui no rolo? A Bíblia diz que ele pegou e trouxe em moeda, os ciclos de prata em moeda corrente, uma em cima da outra, para comprar o campo, para ele poder estender uma rede e balançar com suco de laranja? Não. Para ele para ele, sabe, eu acho bonito essas coisas. A pessoa fala: eu vou me aposentar, vou comprar um sítio lá no Morro Azul,
na beira de um lago, e vou fazer uma casa, vai ter uma piscina. Eu acho isso muito bonito. Isso faz parte da nossa cultura, não tem nada de errado nisso, irmão. Eu só estou dizendo aqui qual que é o propósito da vida dele. Ele não comprou um negócio para o seu bem-estar. Porque a gente também quer ter essas coisas, né? Vou comprar uma tela plana, Full HD, 4K, gigante, sabe? Você senta naquele sofazão enorme, delicioso, com mola ensacada. Você deita naquilo lá, olha aquela tela, chega a dar assim um ar de maravilhoso. Mas não foi para isso que ele despejou 400 ciclos de prata. Não foi para comprar um sítio para ele ter um ambiente paradisíaco para ele viver. Ele comprou isso para fazer de cemitério, que é o ponto que liga essa vida com a outra vida. Esse é o exemplo de fé do Abraão. Para ele, Macpela é a conexão entre a estreitíssima, a breve, o rabisco de vida humana com a vida eterna que o espera do outro lado. Porque esta é a verdadeira promessa. Essa é a promessa que ele paga. Paulo diz assim: dentro de uma cadeia, dentro de um cárcere fétido, úmido, infecto, passando dentro de uma cadeia, de um cárcere úmido, escuro, lúgubre, infecto, passando um frio de temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. O apóstolo Paulo escreve na sua segunda epístola a Timóteo da seguinte forma: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora me está guardada ou reservada a suprema coroa, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vinda. Macpela é o preço que ele pagou para avizinhar a Sara da eternidade. E quando a Sara morre, ele entende o que está em Hebreus no capítulo 11. Todos eles morreram na fé, sem ter obtido a promessa, porque Deus prometeu Canaã para ele, só que ele nunca foi dono de Canaã nessa vida. O único pedaço de terra que ele teve foi o preço que ele comprou para a sua própria sepultura, para ser vizinho íntimo da eternidade. O único preço que ele pagou foi o preço para morar do ladinho, geminado com a eternidade. Esse é o exemplo que está aqui. E esse exemplo contraria tudo que a gente vive aqui nessa terra. E isso aqui é tremendo. Porque você tem coisas de Deus para viver. Só que você não vai viver reclamando. Reclamando não vai ter promessa de Deus para a tua vida. Cabisbaixo, achando que o mundo deve para você, não. Fala qual é o preço. Foi lá e pesou. Sepultou a Sara na caverna de Macpela.
Passado alguns anos, ele também foi sepultado ali. Louvado seja Deus. Do lado da sua esposa. Glória ao nome do Senhor. Eu quero que você pense comigo que há um futuro de eternidade que nos aguarda. E que essa vida, ninguém vai conseguir levar nada daqui. Não tem nada para nós. Nós somos peregrinos aqui. E que nós somos vizinhos. Macpela é o limiar entre essa vida e a vida futura. Louvado seja o nome de Jesus.